já estou usufruindo do imóvel, o imóvel pode estar valorizando. Até aí está tudo certo. O dinheiro do mês está dando para pagar as contas, está tudo certo. Agora vamos pensar que a aula é dívida, não é isso? E se der errado? Se eu vou, por exemplo, vou simular com vocês aqui uma compra de um imóvel. Se o vendedor tem um imóvel para me vender, o bom seria que eu tivesse condições de comprar à vista. Mais um imóvel, 300, por exemplo, nós vamos dar aqui um imóvel de 300 mil. Um imóvel de 300 mil, nem todo mundo tem 300 mil na mão para chegar lá e bancar o imóvel. Então, você vai buscar no banco, certo? E aí você entra no banco para fazer uma dívida de 355 meses, acreditando que os 355 meses serão voo de cruzeiro. É uma verdade isso? 355 meses sem dor de cabeça alguma, é uma verdade? 355 meses que não vai dar nada errado na minha vida, é uma verdade? Mas a gente entra, né? Ó, para você que disse que leu o David que lê contrato, de imóvel você não tinha, né? Só de carro? Então, ó, quando você vai assinar um contrato de um imóvel, por exemplo, isso aqui é a primeira etapa de um contrato. O banco vai colocar assim no documento: o valor do imóvel, 319 mil, nesse exemplo. Valor de entrada, 68 mil. Por quê? Banco nenhum financia um imóvel sem que você coloque 20% do valor do imóvel. Se você não tiver 20% do valor, o banco não financia. Então, 319 mil, 63 mil você tem que pôr do bolso. Valor que vai ser financiado, 255 mil. Certo? Essa taxa está defasada, porque hoje já subiu, uma taxa de 6%, 6,6% ao ano, né? E a menor taxa que existe no mercado hoje é uma taxa para financiamento de imóvel. Por exemplo, o cartão de crédito cobra quantos por cento ao mês? Quanto? 13% a 15% ao mês, em um mês. Aqui o banco estava cobrando 6,9% no ano. Olha a diferença. Enquanto o dinheiro de um cartão de crédito custa 15% no mês, no banco, para comprar imóvel, custava 6,9% no ano inteiro. Tá? Então é um dinheiro mais barato, 6,9% no banco. Então tá bom. Aí o banco fala para você o seguinte, ó, 255 mil é o valor que eu vou te emprestar para você comprar o imóvel. 6,6% é a taxa de juros anual. O banco pergunta: você quer que coloque na parcela a custa de cartório mais os impostos? Aí você fala: quero. Ele soma com 255 e vai somando. Aí vem o imposto que o governo cobra um imposto chamado de IOF para qualquer movimentação financeira. Então, entra também no pacote. Quando você fala assim, ó, eu peguei do banco emprestado 255 mil, na verdade não é o 255 mil. O valor do imóvel era 319, você deu 20% de entrada, sobrou 255, o banco acresceu as custas de cartório, mais o imposto do governo, a conta já está em 274 mil, e aí agora ele faz um fluxo de pagamento de 355 parcelas. E aí ele coloca assim, parcela número 1. Aqui, ó, o 819, para quem faz bom de cálculo, se eu pegar o 819 e multiplicar por 355 parcelas, vai dar exatamente 274. Está claro isso aqui que eu estou falando? Se eu pegar o valor que eu estou devendo para o banco, 274 mil, e dividir por 355 parcelas, vê se dá isso aqui, 819. Então, aqui está, então, nesse exemplo, aqui está 336 parcelas. 335? Tá, então, ó. O que eu estou tentando mostrar para vocês, ó? Você não está devendo para o banco 274 mil? Na largada, na hora que ele te deu a chave do imóvel, você está devendo para o banco 274 mil.
Aqui tem 335 parcelas. Se eu multiplicar 335 parcelas por 819, dá os 275 mil, correto? Está claro isso? Só que o valor da parcela mensal é o 819, olha o valor dos juros, 1.530 na primeira parcela, mais o seguro, que o banco te obriga a fazer um seguro do imóvel, já vem na parcela, mais um outro seguro, mais a TAC, que é a taxa de contrato. Então, o valor da parcela é 2.631. Então, de novo, só para vocês entenderem como que o banco... Lembra da primeira aula, quando eu falava assim, banco não empresta dinheiro, banco vende dinheiro. Né? Então, ó, quem tem... Quando eu fiz o exemplo lá, naquele exemplo tem um vendedor, tem um comprador e tem o banco pagando pelo imóvel, certo? O banco fala para você assim, você precisa de 275 mil. Eu vou te dar os 275 mil. E já te dou a chave da casa, você já pode entrar na casa. Se eu pegar 275 mil e dividir por 335 parcelas, dá 819, correto? Só que a parcela que o banco vai te cobrar mensal é de 2.631. A amortização do empréstimo, que é 819, os juros... Cadê os juros, Alex? Os juros mensal é quase o dobro da amortização. Então, se você pegar... É lógico que lá na frente a parcela ela vai decrescendo um pouco. Mas faz uma conta assim, besta. 2.631 multiplica por 335. 800 e... Quanto você pegou emprestado do banco? Quanto você está pagando para o banco? Não, fala alto para o pessoal ouvir. Eu peguei quanto emprestado do banco? 275. No final de 335 meses, eu vou pagar para o banco quanto? 800 e poucos mil. Mas isso eu estou pondo só na cabeça de vocês para o seguinte, para fazer vocês refletirem em outra coisa. Então, ó, tá claro isso? Eu pego 275 e pago 880, por exemplo. Tá claro isso? Só que eu já estou dentro do imóvel. Correto? Já estou usufruindo do imóvel, o imóvel pode estar valorizando, né? Pode estar acontecendo um monte de coisa. Até aí está tudo certo. Se você não tinha o dinheiro, pegou o dinheiro do banco, entrou para dentro do imóvel, alojou a família, está vivendo uma vida feliz lá dentro, o dinheiro do mês está dando para pagar as contas, está tudo certo. Agora vamos pensar que a aula é dívida, não é isso? E se der errado? Então, aí é onde a gente vai entrar propriamente na aula. Ó. Tem duas coisas que podem acontecer quando você toma um empréstimo desse. Por exemplo, se eu não tenho condições de pagar à vista, eu, Ari, não tenho medo disso. Tá claro? Se eu não tenho condições de pagar à vista, eu quero morar num lugar bacana, e eu creio que eu tenho condições de gerar dinheiro para pagar aquilo, eu entro. Desde que eu consiga trabalhar meu dinheiro, igual eu falei, para ser maior do que isso. Mas, vamos lá. E se acontecer que a sua vida melhorou absurdamente, você está com a taxa de juros aí, que hoje essa taxa de juros que o Alex colocou aqui, de 6,9, já está em 8,5 hoje. Você contratou um empréstimo bancário com a taxa de juros de 8,5 ao ano e a sua vida melhorou absurdamente. Você não quer mais pagar esses juros. Tem que conhecer a porta de saída, concorda? Como que eu saio disso? Hipótese A. Hipótese B. Contratei essa taxa de juros, no meio do caminho, fiquei desempregado, perdi meu negócio, quebrou, não tenho mais condições de pagar isso. Como que eu saio disso? Porque geralmente é aí que entra as dívidas. Então, na hipótese A, a gente vai entrar agora só em dívida, na hipótese A, se a minha vida melhorou absurdamente, você pode procurar o banco e pedir a liquidação do contrato, reduzindo os juros. Está claro? Então, eu consigo sair, quando eu procuro o banco, falo que eu quero quitar o imóvel, quero quitar o contrato, quero quitar o empréstimo, ele vai fazer uma conta de chegada, vai reduzir parte desses juros, vai trazer a valor presente, você vai lá, banca, zerou. Essa é a parte mais fácil. E quando eu não tenho condições de pagar?
Eu fico protelando a dívida? O que eu faço? Se eu tenho dívidas, e aí o rum de vocês aqui é que a maioria tinha dívida, né? Então, se eu tenho dívidas, a primeira coisa que eu tenho que saber é conhecer a dívida. Concorda? Eu tenho que conhecer a dívida, conheça o valor original da dívida, conheça o credor, conheça as taxas de juros, conheça o prazo de pagamento. Exemplo, eu estava resolvendo a vida de um empresário na Avenida Paulista, e quando ele me chamou, ele já estava totalmente endividado. Ele devia para vários tipos de credores. Tinha banco, tinha agiota, tinha fornecedor, tinha uma série de coisas. Então, quando você vai tratar uma dívida, primeiro eu preciso conhecer a dívida. Exemplo, se eu estiver devendo para um agiota, para um banco, para quem que eu pago primeiro? Por quê? Olá, então, mas isso serviu para vocês, ó. Por que vocês responderam agiota? Porque vocês conhecem o credor. Concorda? Então, se eu estou devendo, para mim sair da dívida, eu preciso conhecer o credor. Com quem eu estou lidando? Para me selecionar as dívidas, se eu sou uma pessoa que estou totalmente endividado, devo para cartão de crédito, devo para banco, carro, devo para banco imóvel, devo, sei lá, para parente. Então, eu tenho que conhecer os credores, eu tenho que conhecer o valor da dívida, eu tenho que organizar isso, né? Minha vida das dívidas. Tenho que conhecer o credor, porque o credor, nesse caso do meu cliente, eu falei para ele, vamos tirar da frente os seus credores que são bravos. Então, se você tem agiota, vamos pagar o agiota primeiro. Se você tem um credor que é briguento, que vai vir na tua porta, vamos tirar ele da frente primeiro. Então, você tem que conhecer o credor. Conhecer as taxas de juros. Por quê? Você pode ter dívida com a taxa de juros mais alta e outra dívida com a taxa de juros mais barata. Então, eu vou escolher quem eu pago primeiro. Então, por ordem de preferência, eu pago primeiro quem? O credor mais violento. Concorda? Eu agiota? Não, mas tem fornecedor que é pior que agiota. Eu estava com um caso o ano passado no Brás, e o cliente, quando me chamou, ele devia só 48 milhões. 48. Um rapaz da congregação cristã, tem uma empresa de tecidos, e quando ele me chamou para ajudá-lo, o que eu olhei para a dívida dele, falei, não durmo mais, já perdi minha paz, já virou um inferno, né? E aí a gente pegou todas as dívidas dele, organizamos, fomos conhecer o teor da dívida, fomos conhecer os credores, para você começar a segmentar. 48 milhões. E tinha dia que eu tinha que enfrentar os credores, que eles vinham em 3, 4 para buscar, não vinha para conversar. Venho querendo levar a empresa do cara nas costas. Se não tem dinheiro, leva carro, leva. Não tem conversa. O credor é uma pessoa, às vezes é pior que a agiota, às vezes. Mas, para você ter ideia, isso foi há 2 anos atrás. Hoje eu falei com ele hoje de manhã, tá dando risada à toa hoje. Organizamos, não saiu da dívida? Não. Ainda está devendo. Mas organizamos as dívidas dele, está pagando tudo por mês. Organizamos, chamamos credores, fizemos pactuamos a dívida, vida que segue. Então, se você tem dívida, a primeira coisa que você tem que saber é o que é. Eu tenho que conhecer a dívida, eu tenho que conhecer o credor, eu tenho que conhecer as taxas de juros dessas dívidas e o prazo. Se eu sei isso, eu organizo essas dívidas e eu vou olhar para onde a hora que eu organizo? Eu vou olhar para o meu orçamento familiar. Eu tenho ou não condições de pagar essa dívida? Gente, porque sem grana você paga a dívida? Né? O que nós falamos na aula passada? Você tem que trabalhar o dobro às vezes. Concorda? Às vezes só o seu salário não dá, então tem que pegar o salário e fazer mais alguma coisa. Tem que trabalhar o dobro para fazer. Né? Então, saindo da dívida. Passo 1, tem que conhecer o valor da dívida. Conheço o credor, conheço as taxas de juros. Por que eu tenho que conhecer as taxas de juros? Porque eu vou no credor e peço para ele repactuar com a taxa menor. Por exemplo, se eu estou no cartão de crédito a 15, eu não vou sair da dívida nunca. Eu preciso procurar o cartão de crédito e falar, parcela isso em 30 vezes. Uma taxa de juros desse tamanho, eles fazem. Eu não posso ficar insistindo no 15%. Banco também faz isso direto.
Por exemplo, se eu tenho 5 credores e dentro dos 5 credores, um é banco, esse é o último da fila que a gente vai conversar. Porque banco não vai bater na tua porta, banco não vai vir te fazer escândalo na tua porta, banco vai te mandar cartinha e telefonema, né? Segundo, avalie a necessidade da manutenção objeto da dívida. O que é isso? Avalie a necessidade e manutenção do objeto da dívida. Se a minha dívida é um carro, eu tenho que avaliar se eu vou continuar insistindo com esse carro. Se eu estou endividado, a melhor coisa que eu tenho que fazer, o que é? Devolvo o carro para o banco. Ou eu vendo esse carro e transfiro a dívida e sai da dívida. Eu não posso continuar insistindo em ficar na dívida com um bem que eu não estou conseguindo pagar. Faz sentido? Porque tem gente que morre abraçado com... Até o dia que vem o credor, o oficial de justiça, e leva e você ainda agarra no carro. Não, e ainda para alguns cristãos vão falar o que ainda, né? Que é obra do capeta, né? Ele não conseguiu pagar, ainda vai jogar para o outro. Tá. 3. Negocie com o credor. Quitação com desconto, alongamento de prazo e redução de taxa. Gente, se você tem dívida e não está conseguindo pagar, a melhor coisa que tem é procurar o credor. Porque a pior coisa que existe é você se esconder do credor. Não é assim? Você dá as costas para o credor, não dá satisfação, se esconde. Procura o credor. Tem que procurar o credor, negociar a dívida, ver a sua capacidade de pagamento, repactuar a dívida, uma dívida que está para 1 ano, transformar ela em uma dívida para 10 anos, e vai pagando. E aí a gente sai da dívida. Mas principalmente assim, se você não souber negociar, não souber gerar recursos para pagar a dívida, e também não aprender a lição de não entrar em dívida de novo, tem gente que não sai disso nunca. Né? Vive isso. Eu conheço pessoas que vivem na dívida a vida inteira, né? Tá claro isso?